Olá pessoal, meu nome é Caroline, eu sou psicóloga e eu vim falar um pouquinho da ansiedade, né? Eu acho que é uma das coisas que mais acomete a população hoje em dia, né? A ansiedade, a gente precisa entender que ela é algo natural de nós seres humanos. Por quê, né? Porque ela acontece para nos alertar de um perigo do nosso dia a dia. E o que são esses perigos, por exemplo? Pode ser uma situação de insegurança, uma situação de medo, uma situação em que a gente precise nos expor e a gente não esteja preparado. Então a insegurança ela vem, nos causa alguns sintomas, né? Seja suor, batimentos mais acelerados, a gente fica muito inseguro. E essa ansiedade ela pode nos fazer a ter atitudes um pouquinho prejudiciais para nós, né? Por exemplo, a nossa alimentação, né? Ela vai interferir bastante. Muitos, quando estão ansiosos, a primeira coisa que vai é abrir os armários, abrir geladeira para ver o que tem para comer, né? E se a gente for se dar por conta, a gente percebe que a gente come e nunca passa, né? Essa vontade de mastigar. E diante disso, ela pode se tornar algo alarmante para nós, né? Um sinal de alerta. Por exemplo, ela vai se tornar algo, um alerta, assim, quando ela acabar sendo um prejuízo funcional, onde ela vai fazer com que a gente tenha prejuízo em realizar uma atividade. Quando esses sintomas de suor, batimentos mais acelerados, a gente não dá conta, né? E eles acabam nos sufocando, a pessoa acaba tendo uma falta de ar muito grande também. No momento em que você, no teu trabalho, em casa, você não consegue exercer mais as tuas atividades conforme o esperado, essa ansiedade a gente também pode se sentir um pouquinho mais irritado, incapaz, né? Então, frente a isso, a gente precisa tomar um cuidado em saber quando que isso realmente está me prejudicando e que eu não consigo exercer as minhas funções conforme o esperado mesmo. E aí a gente precisa tomar umas atitudes, né? Primeiro a gente precisa reconhecer que a gente precisa, então, bom, se não tá, então a gente perceber que quando isso estiver nos prejudicando, a gente precisa sim de ajuda, né? Mas nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês algumas dicas de como nós podemos controlar, né, a ansiedade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nem sempre a gente vai conseguir controlar tudo, né? E saber disso, bom, se eu não consigo controlar os meus sentimentos, então o que eu vou fazer, né? E na verdade tá certo, a gente não tem que controlar tudo, tem coisas que acontecem realmente porque elas têm que acontecer. E a ansiedade é uma coisa natural que ela vem para nos preparar para outras situações mais para frente. E esse não conseguir controlar tudo tem a ver que a gente não consegue resolver tudo, resolver todos os problemas. A gente abarca muitas demandas e às vezes por medo de dizer um não ou não conseguir realmente dizer um não para uma pessoa ou por uma tarefa de trabalho, a gente acaba sempre pegando mais e mais. E chega um ponto que a gente se esgota e realmente não consegue dar conta disso. Se você é uma pessoa muito ansiosa, né, você precisa parar um pouquinho e pensar sobre o que te causa ansiedade, né? Reconhecer o que traz essa ansiedade no teu dia a dia, identificar os fatores, atitudes que você tem tomado e que geram tudo isso. No momento em que você conseguir identificar quais são esses fatores que te trazem essa ansiedade, você vai passar para o terceiro passo, que é o controle, né? Que você vai aprender a controlar. Então, você identifica, reconhece o que te causa ansiedade. Depois você vai controlar os pensamentos negativos, né? Você vai avaliar eles. Bom, até que ponto eu preciso ter esses pensamentos, né? Até que ponto que vale eu pensar dessa forma, né? Isso me prejudica, então eu preciso realmente parar, pensar e entender.
Por que eu tô pensando dessa forma se realmente nem aconteceu? Outro fator bem importante também é a nossa alimentação e fazer exercícios físicos. Na alimentação tem alimentos que eles aumentam o nosso nível de serotonina, então eles ajudam bastante na nossa ansiedade, no nosso dia a dia. Uma alimentação saudável é muito importante, tá? Os exercícios também são importantes para a nossa circulação e eles aumentam o nosso nível de serotonina e também noradrenalina, que são substâncias que compõem então a ansiedade. Como a ansiedade ela causa também bastante falta de ar em muitas pessoas, né? Um dos sintomas, a gente precisa aprender a controlar a nossa respiração. Isso também vai fazer com que alivie esse sintoma, né? E faça com que a gente se acalme mais, né? Então, inspirar, expirar pela boca, né? Várias vezes, faz isso repetidamente, e isso vai ajudar, então, no momento de crise que você tiver. Para algumas pessoas, talvez isso seja fácil, e para outras também possa ser que seja difícil. O que acontece? No momento em que você não consegue desenvolver essas atividades, é importante que você possa procurar, então, a ajuda de um profissional, né? Um psicólogo, enfim, conversa com alguém próximo, que você possa explicar essa situação que você está sentindo, e aí você tem uma orientação um pouquinho mais adequada. Identificar aquilo que a gente sente faz parte também do autoconhecimento. Então é importante que a gente possa ter um tempo para pensar sobre nós, né? Ter um tempo para a gente parar, pensar sobre aquilo que nos prejudica, aquilo que nos faz bem, identificar eles e procurar, né, sempre fazer o melhor para nossa saúde.